Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Irmão Mais Velho e esse vídeo aqui é sobre Pablo Marçal e Boulos. Só que eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é sobre política, e sim sobre lados, ok? E quão importante é você entender o outro lado. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, que foi uma das coisas que mais me ajudaram hoje em dia na minha vida. Deixa eu fechar aqui a janela, senão o meu gato vai pular, né? Vem cá, Logan, vem cá. Vem cá, não quer vir? Enfim, o porquê que é importante vocês olharem para todos os lados, principalmente no meio da política ou em qualquer outra questão da sua vida. Porque só dessa forma você vai conseguir entender o outro lado e conseguir argumentar. Então, quando você vê o Pablo Marçal e tudo mais, você não é que necessita, não é que é uma obrigação, mas é interessante que você também veja o outro lado, ou seja, o Boulos. Ou seja, se você é de direita, também é interessante que você estude a esquerda, para que você consiga atacar ou se contrapor diante deste lado. Porque de nada adianta você odiar um lado sem ao menos conhecê-lo. Fica muito mais difícil você debater com o outro lado sem conhecê-lo. Ou você acha que o Boulos não conhece a direita, estuda sobre a direita. Ou você acha que o Pablo Marçal não estuda a esquerda, não estuda o outro lado. Vocês acham mesmo que isso não acontece no âmbito da política? Claro, existem exceções onde que eles não estudam mesmo, então nem aí eles só vão atacar e fazer o puro pão e circo que a gente aprendeu na escola. Mas o porquê que é importante nós, como sociedade, olharmos todos os lados da política e aprender com eles e perceber aquela parte da esquerda faz sentido para mim, talvez eu possa adotar isso para mim. Mas também a parte da direita ali é muito interessante, faz parte da minha essência. Eu também entendo que a direita também faz parte de mim. Tá aí o centro. Pô, o centro também faz algum sentido na minha vida. Então por que não adotar essas partes? Não adotar uma parte da esquerda, não adotar uma parte da direita? Por que a gente precisa sempre ser unilateral? Isso acontece, galera, porque foi criado isso na nossa cabeça, desde muito tempo atrás. A gente precisa sempre se contrapor a um lado. A gente sempre precisa ter um vilão para que a gente seja um herói. Quem é o vilão e quem é o herói dessa história? A gente jamais vai saber, a não ser que a gente estude por muito tempo. E aí, mesmo assim, a gente não vai ter uma verdade absoluta. Porque a gente nunca chegou nessa batalha final, do lado da esquerda e da direita. A gente nunca chegou, porque sempre vai ter um novo vilão da direita e sempre vai ter um herói da direita e a mesma coisa para a esquerda. Então, por isso que da próxima vez, quando vocês forem ver um debate, não vejam só o do Pablo Marçal, não vejam somente do Boulos, vejam dos dois lados, para que vocês possam compreender o que os dois estão falando. Olha que doido, nos podcasts onde que o Pablo Marçal foi, muita gente estava lá. No do Boulos, pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque as pessoas do Pablo Marçal não querem ouvir o que o Boulos quer falar, porque ele já foi taxado como o ruim da história. E vice-versa também, o pessoal do Boulos não vai atrás do Marçal. E às vezes vai porque ele está muito ali na internet e tudo mais, né? Mas a questão daqui é muito importante para que você veja todos os lados. Para que você consiga, com seu próprio senso crítico, entender que do lado ruim também tem coisas boas e do lado bom também tem inúmeras coisas ruins. Porque dessa forma você vai ficar dividido. Você vai tornar aquele lado seu, unicamente seu. E toda vez que vir alguém que se contrapõe ao seu sentido, à sua visão de mundo, você vai querer que ele saia da sua vida. Você vai querer debater com ele, mesmo não tendo razão. Mesmo não sabendo o outro lado da pessoa. Você sempre vai querer ter razão nas coisas que você estudou por incompleto. Por isso é muito importante que você realmente veja todos os debates. A gente percebe até mesmo, aqui no vídeo, né? Quando mais a pessoa acessa uma parte do vídeo, ela fica uma montanhazinha de acesso. Nos debates, se vocês forem perceber, só o do Marçal tem essas montanhazinhas. Por quê? Porque ele é o mais notável agora no mundo da internet e lá de São Paulo. Fato. Mas a gente percebe que sim, existe essas pessoas unilaterais que nunca vão ver o outro lado. E ver o outro lado aumenta o nosso senso crítico, aumenta a nossa sensação de percepção de realidade das nossas vidas.
Porque se a gente só olha para um lado, a gente sempre vai achar que a gente está certo. A gente sempre vai ter o viés de confirmação. A gente sempre vai negligenciar o outro lado. A gente sempre vai adotar o outro lado como vilão. E às vezes o outro lado está fazendo parte da sua vida. Às vezes essa ideia de que o outro lado é um vilão vai partir para a sua vida também. Você vai ter amigos onde que vai gostar mais do Boulos e você é Pablo Marçal, e você vai debater com esse teu amigo. E vice-versa também. Se o teu amigo é de esquerda, tu vai debater com esse cara de esquerda, mesmo não sabendo o que a esquerda faz. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que vocês já sabem. Quem é o vilão da direita? A esquerda e o consumismo? Putz, esqueci, mano. O socialismo, comunismo e o comunismo. Se você perguntar para alguma pessoa e tudo mais o que é o comunismo, a pessoa não vai saber. Ela só vai falar, é comer cachorro e tudo mais. Ela não vai saber. Entende? Porque foi tão vilanizado e tão escrachado essa parte do comunismo que as pessoas colocaram de um lado e não querem saber de lá. Mesmo que a ideia do comunismo seja completamente tosca e tudo mais. No mundo das ideias, nossa, poderia funcionar, ok. Mas no mundo palpável não funciona. Entende? Isso é fato. Entende? Então, se as pessoas fossem estudar o outro lado, elas também iriam compreender, pô, aquele lado do comunismo ali, até que faz sentido aquela parte. Mas a gente entende que não funciona direito. O capitalismo está aí. E tá indo, né? Mesmo que não funcione em algumas partes, ele tem algumas coisas ruins também, o capitalismo. Mas o comunismo também tem partes ruins. Assim como o capitalismo. O capitalismo tem coisas boas, assim como o comunismo tem algumas coisinhas boas. Então é isso. A gente precisa entender o outro lado. Por que a gente não pode ser pluralizado? A gente no nosso mundo, no nosso dia a dia, a gente é pluralizado. A gente faz umas coisas, a gente faz outras, a gente tem pensamento dessa forma, a gente tem pensamento dos outros. Por que na política não é assim? Porque foi dessa forma que foi aprendido. É muito mais fácil ter uma sociedade dividida para depois atacar ela. Quando uma sociedade é muito organizada e muito unida, é muito mais difícil que esses órgãos gigantes do nosso mundo e tudo mais, governos, nos ataquem. É fato, é muito mais fácil você controlar uma parte da sociedade do que uma parte inteira da mesma. Essa parte de ideologias e tudo mais só servem para nos dividir como pessoas. Colocar de um lado o vilão e colocar do outro lado o herói. A gente nunca vai ter a certeza absoluta quem é o vilão e quem é o herói. A não ser que a gente olhe para os dois lados, estude os dois lados e seja abertamente, cara, tem que ser aberto a novas ideias. E se essas novas ideias fazem sentido na tua e estão debatendo com as coisas que você argumentava que era verdadeira, talvez é hora de repensar. E aliás, não precisa mudar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita já de cara. Não é isso. É olhar o outro lado e ver se faz sentido e ainda assim estudar. Para ir a fundo realmente se aquilo da esquerda ou da direita faz sentido na sua vida. Então hoje eu deixo bem claro para os meus amigos e tudo mais que antes eu já era muito mais esquerdista. Hoje eu me sinto muito mais de direita do que de esquerda. Mas isso acontece. Lá no futuro, talvez eu me sinta mais de esquerda do que de direita. Talvez lá no futuro eu seja mais de direita ainda. Entende? A gente é volátil, a gente é pluralizado, cara. A gente não vai seguir uma cartilha pelo resto da nossa vida. E se seguir, é porque a gente não aumentou o nosso senso crítico e de percepção de valores e de percepção da humanidade e dos outros. E os outros são as outras realmente pessoas. Por quê? Me diga, por que você vai querer só ficar de um lado, sem olhar o outro? Como é que você vai debater com o outro, sem entender o outro lado? Como é que você vai argumentar com as pessoas que você tem razão, sendo que o outro lado é desconhecido? Não existe isso. Hoje eu tento estudar muito mais a direita, porque eu estudei muito sobre a esquerda. Assim, razoavelmente, né? Então hoje eu tento estudar muito mais a direita, eu consumo muito mais a direita, porque eu consumia muito a esquerda. E hoje eu me vejo muito mais da direita, justamente porque eu estou consumindo mais coisas da direita. E se eu estivesse consumindo mais coisas da esquerda, provavelmente o meu viés de confirmação estaria mais para a esquerda. Mas é importante que a gente seja pluralizado. É importante que a gente sempre ouça e olhe o outro lado. Para que só dessa maneira a gente possa viver em comunidade e sociedade de uma forma mais interessante.
sem colocar os outros como vilões. Porque na maioria das vezes, os outros que foram colocados como vilões não foi por você. Foi por uma outra entidade. E quando eu falo entidade, eu não estou falando de espiritismo e nem nada. Eu estou falando de governadores, de prefeitos, de presidentes, de apoiadores. O outro lado só se tornou vilão porque foi colocado na sua cabeça isso. E até hoje, você não olhou para o outro lado do vilão e percebeu o porquê que estão colocando aquele lado como vilão. Por que colocam a direita como fascista e a esquerda como comunista? Por que fazem isso? Você já procurou na história o porquê que acontece isso? Porque sempre a direita tem que colocar o comunismo como vilão? E por que a esquerda sempre coloca a direita como fascista? Por que será? Você já se perguntou isso? Você já foi atrás? Cara, vai atrás. Estuda. É uma das melhores coisas que você pode fazer para aumentar o seu senso crítico. E entender que às vezes você vai estar mais para um lado do que para o outro. E tá tudo bem lá na frente você mudar um pouco. É isso. A nossa mente funciona dessa forma. Mas me diz, comenta aqui nos comentários em quem você vai votar e se você concorda comigo. Comenta aqui nos comentários também. Tamo junto, muito obrigado. Se você tem alguma dúvida sobre a vida, esse daqui é o canal Meu Irmão Mais Velho, onde eu dou conselhos para quem quiser ouvir. Tamo junto e obrigado.